Olá, irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa live neste dia. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus, para compartilhar a palavra que Jesus nos trouxe, nos ensina, para compartilhar aquilo que Ele nos deixou e aquilo que Ele fala até hoje, de maneira viva, com a Sua palavra no meio de nós, através de gerações e milhares de anos, né? E que a gente possa estar sempre atentos ao Espírito daquilo que Ele nos deixou. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que eu acho que talvez te interesse, né? Nós somos todos imigrantes e aqui eu vou colocar o assunto de Jesus integrando, né, o imigrante. Jesus era esse tipo de pessoa, né, que realmente integrava o imigrante, e eu vou discorrer sobre esse assunto, né, e como que isso era muito importante para Jesus, deve ser muito importante para mim e para você. É importante para Deus, e Deus revelou essas verdades através dos tempos, né, através de muitos dos profetas e também, em última instância, a confirmação dessa verdade através de Jesus. Antes de falar sobre esse assunto, eu só gostaria de mostrar a todos que nós já estamos com o nosso novo salão reformado, está pronto para as nossas reuniões presenciais. Já tomei também a minha segunda dose da vacina. Queria saber de todos como vocês estão, como vocês estão em termos de vacinação e se vocês já estão também prontos para a gente retomar as nossas reuniões presenciais, ok? Coloquem no grupo, deem a sua opinião e, de certa forma, o local está pronto como Deus tinha colocado no meu coração que assim seria e realmente ficou muito bom. Isso aqui é para, na verdade, alcançar pessoas e para a gente estar nesse lugar podendo servir a comunidade de brasileiros, de imigrantes, por exemplo, podendo servir pessoas e podendo também propagar, né, o Evangelho de Jesus, não só com compartilhamento da palavra, mas com compartilhamento das nossas vidas, né, das nossas vidas seguindo os passos de Jesus e praticando o amor e o Evangelho. Amém? Eu queria agradecer a todos que colaboraram, a todos que também têm mantido, né, as suas doações. É para esse fim, né? Esse prédio está lá agora disponível para abençoar aí as pessoas, a comunidade, né, os brasileiros. Amém? Então, eu queria dar um passo atrás, né, para a gente começar essa abordagem de Jesus integrando o imigrante, para voltar àquele assunto do após a ressurreição, né, que foi um fato, né, único, fantástico, fenomenal, uma intersecção, né, entre este mundo, né, e Deus e o mundo infinito, e esse toque que deveria ser o suficiente realmente para afetar o coração de qualquer pessoa e fazer com que ela creia que Jesus é Deus, Jesus é o caminho, Jesus é a salvação, né? E então foi colocado um texto que eu queria voltar a ele ali quando Jesus estava com os discípulos no caminho de Emaús, né? E ele estava à mesa e ele tomou o pão, deu graças, partiu e então os olhos deles foram abertos. Eles reconheceram ali naquela atitude de partir o pão, né? De que ele era o Jesus, ele era o Jesus ressurrecto, né? E obviamente o texto segue dizendo que eles finalmente discerniram e falaram: não estava o nosso coração queimando, não estava queimando enquanto ele falava no caminho e nos expunha
as Escrituras. Então veja que interessante, Jesus morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, veio ao encontro dos discípulos, dois deles aqui, e ainda com a sua postura de mestre, estava ali expondo as Escrituras aos seus discípulos. E eles falavam que isso queimava o coração, isso incendiava, porque batia com a verdade. Batia, aquele era Jesus. Essas eram as palavras de Jesus. Então, para eles, finalmente foi revelado, né? Caíram as escamas e eles viram que essa era a verdade. Esse era o espírito da verdade de que Jesus falara. As Escrituras, os pontos que Jesus explicava nas Escrituras, essa foi a vida de Jesus nessa terra. Ele explicava que ele era a promessa de Deus, ele era o que viria em nome do Pai. Ele cumpriu nele todas as profecias, tudo aquilo que foi dito sobre salvação, justiça de Deus, estava ali, diante deles. E isso também deveria ser claro para nós, que isso é o suficiente, isso é o que basta. Jesus é Deus, Jesus morreu na cruz por mim e por você. Jesus ressuscitou e ele é o caminho. Tudo que ele falava era verdade. Então, para quem viveu naquela época, isso foi assim fantástico. Hoje nós podemos ver isso tudo que já aconteceu, né? E constatar como realmente Jesus estava ali o tempo todo falando a verdade, falando esse é o caminho para o Pai. Então, dentro desse espírito de que eu sei que Jesus estava ali expunha as Escrituras para os discípulos, eu queria voltar então um pouquinho nas Escrituras para mostrar que aquilo que Jesus falou e reforçou na sua existência aqui, caminhando, né, como ser humano aqui com seus discípulos, já tinha sido dito muitas vezes, nas Escrituras. Tá? Então nós vamos ali acompanhando agora alguns textos. O primeiro em Êxodo, capítulo 23 versículo 9. Está ali em Êxodo, portanto, o escrito, né? Escrito por Moisés. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Ora, então, já desde o começo, né? É o segundo livro esse, Êxodo, Deus falando coisas ao povo, né? Esse aqui é o povo de Israel, lembrando a eles, olha, lembra que vocês vieram do Egito. Vocês vieram do Egito. Então, se você vê um estrangeiro, né, não o oprima. Lembra como você foi oprimido no Egito. Tá? De certa forma, dizendo, isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus, com certeza. Tá? Então, o comportamento do povo, que é chamado povo de Deus, né, o comportamento de Israel, nesse caso ele falando aos israelitas, é não oprima estrangeiro. Certo? Então, nós temos nas Escrituras esse texto muito importante. Por que eu estou indo nas Escrituras? Porque Jesus viveu aqui esclarecendo as Escrituras e explicando as Escrituras e dizendo que ele tinha a revelação máxima de Deus, de quem é Deus. E se Deus se revelou através do tempo, né? E a gente acredita que ele tenha se revelado, porque o Cristo é eterno. Tá? O Cristo é eterno. E ele teve sua revelação não completa, não total, mas sua revelação intermitente ao longo da história, se revelando a um, se revelando a outro, trazendo no coração essas palavras da verdade, de quem é Deus, de o que agrada a Deus. Então está aqui, ali em Êxodo, já dizendo não oprima o estrangeiro.
Segue ainda no livro de Levíticos algumas coisas até um pouco mais prescritivas, né? O livro ele tem muitos detalhes, né? Então vamos ver aqui um detalhamento sobre o tratamento ao estrangeiro. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ora, temos aqui em Levíticos um texto que certamente, né, todos os judeus aqui que foram levando essa cultura, né, escrita, né, nas escrituras, que chegaram até na época de Jesus, né, milhares de anos depois, e Jesus falava: olha aqui, vocês não leram as escrituras, vocês não lembram, né, que era assim já que Jesus, que Deus se revelava? Pois é, eu vim dizer para vocês o seguinte: é verdade, é verdade. Amem o estrangeiro como a si mesmo. O estrangeiro aqui, né, seria um caso particular do que Deus falou: ame ao próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? O próximo é o que é necessitado, é aquele que eu encontrei no caminho, como no caso lá do caminho, né, do cara que foi assaltado. Ora, não é, o estrangeiro é só um caso particular. É claro que você vai tratar qualquer pessoa. O problema é que parece que a gente não enxerga o estrangeiro como qualquer pessoa, né? O estrangeiro ele passa a ser uma classe diferente. Mas aqui está dizendo: o estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Isso agrada a Deus, tá? Isso agrada a Deus. Está ali nas Escrituras. E eu não estou sendo letrista de dizer que eu estou aqui seguindo Levítico. Eu vou chegar lá. Eu estou sendo, na verdade, esclarecendo que Jesus falou também sobre isso, que é os pontos que eu vou alcançar logo mais. Né? E eu reconheço aqui imediatamente a palavra de Jesus. Amem-nos como a si mesmo. Vocês não reconhecem aqui Jesus? Falando em Levíticos há milhares de anos atrás? Muito bem. Aí ainda temos mais um texto em Deuteronômio, dizendo o seguinte, Deuteronômio 10, de 17 a 18. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, soberano dos soberanos, grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão, da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Mais uma vez, é interessante porque você vê aqui, né, uma palavra, um verbo, né, toda uma passagem aqui atribuída a Deus falando com as pessoas, dizendo: eu, Deus, amo o estrangeiro. Eu, Deus, dou-lhe alimento e roupa. Ora, é verdade isso que Deus dá o alimento e a roupa simplesmente, ou ele na verdade precisa do irmão, né, e da irmã ter esse coração de ir lá e dar o alimento e a roupa? Porque você ama a Deus. E quem ama a Deus, ama o próximo. E assim Deus também o ama. É simples, né? Nós somos o quê? Nós somos mensageiros do reino de Deus na terra. Então o reino de Deus, que é essa sementinha que nasceu no seu coração, brotou, germinou, cresceu e dá frutos com obras, né? E dá fruto com verdade, e dá fruto com a sua vida, ela faz o quê? Ela faz com que você participe, então, da obra de Deus. E quando Deus, então, quer dar alimento e roupa a alguém, ele vai usar você para dar alimento e roupa a alguém. Veja que foi dito aqui que ele defende a causa. Ele defende a causa da viúva.
Ele defende a causa do estrangeiro, ele ama o estrangeiro. Ora, se isso está na persona de Deus, e Jesus falou, é assim que Deus é, e esse é o espírito que na verdade deve também estar dentro de nós também deveremos defender a causa do estrangeiro. Nós devemos dar-lhe alimento, roupa e outras coisas, né? Ou simplesmente o quê? Amá-lo. Então é óbvio que o amor é aquilo que Jesus falou. Ele resume toda a lei dos profetas e tudo aquilo que foi dito. Tá? Mas hoje eu estou enfocando especificamente no estrangeiro. Mais uma vez, olha só, em Malaquias agora. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora, testemunharei contra feiticeiros, adúlteros, os que juram falsamente, aqueles que exploram trabalhadores em seus salários, que oprimem órfãos, viúvas, que privam o estrangeiro dos seus direitos. Veja bem, que privam estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim. Então, esse é Deus colocando, mais uma vez, na pessoa dele, né, o profeta Malaquias dizendo: eu vou trazer juízo. Eu vou dar Jesus para vocês. Tá, essa era a profecia. E essa vinda de Jesus vai testificar contra os adúlteros. Lembra que eu já preguei sobre Jesus explica algumas coisas, explica adultério. Então, Deus veio e deu Jesus para nós como esse juízo e falou: eu vou testemunhar contra o adultério. Veio Jesus e deu testemunho contra o adultério. Ele disse o que era. E os que juram falsamente, também preguei sobre isso. Jesus explica o jurar falsamente. Certo? E aqueles que são explorados e que oprimem os órfãos e as viúvas. Por quê? Porque a causa de Deus, para você defender a causa de Deus, você tem que defender aqueles que são oprimidos. Você tem que defender os trabalhadores que não recebem um salário justo. É a causa de Deus, porque Ele ama. Tá? Então, se Ele ama, e você também ama, você participa das mesmas causas que Deus participa. Então, você também não priva estrangeiros dos seus direitos. Certo? Mais uma vez, não estou querendo ser letrista, estou dizendo que a revelação dessas coisas ao longo da história, o Cristo e o Espírito Santo já estavam trabalhando e veio Jesus e deu a sua revelação máxima. E é por causa da revelação máxima de Jesus que eu posso voltar atrás e olhar no Velho Testamento e falar: é verdade. É verdade. Nem tudo eu vou poder ir no Velho Testamento e falar que estava certo. Por quê? Porque Jesus ratificou e fez a nova e verdadeira aliança e a nova leitura do que era realmente a vontade do Pai. Certo? Ele expressou isso claramente. Antes as pessoas viam de uma forma distorcida, como em espelho, como em enigma. Certo? Mas ele veio e falou: não, essa é a verdade. Então Jesus, ali em Mateus 25, de 35 a 36, ele inclusive estava aqui num contexto, mais uma vez dizendo que haverá um dia de juízo e que vai separar bodes e ovelhas. E as ovelhas estarão com ele. Tá? E a velha história. E quem são os bodes? Os bodes, certamente, pelo contexto, são os que não agradam a Deus. Tá? E sempre vem a pergunta dos discípulos: ah, mas eu sou bode ou sou ovelha? Aí Jesus fala: você é ovelha se você fez isso aqui que eu falei, que eu expliquei. Eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo, doente, e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. E ele continua dizendo: o que vocês fizerem a qualquer um desses,
né? Vai estar mais para frente. A mim fazem. E você diz que me ama, mas se você me ama, ame os pequeninos, ame essas pessoas que precisam. Mostre que você é dos meus. Você joga no meu time. Então, para explicar muito bem para quem estava questionando ele, se você acha que você é bode, se você acha que você é ovelha. É bem simples. E mais uma vez, ele está falando no termo de bode e ovelha no dia do juízo final. Tá? Quem é que vai estar separado, quem é que vai estar de um lado, quem vai estar do outro. Sempre tem essa repetição. Por isso que eu falo, eu não posso deixar de pregar isso, porque Jesus pregou isso. Tá? Que tem o céu, que tem o Hades, que tem a ovelha, que tem o bode, que tem o trigo, que tem o joio. E que não cabe a ele julgar, e que não cabe a nós julgarmos, mas Deus vai julgar. E Deus julga. E ele faz o juízo. E ele faz a separação. Por isso que Jesus está falando, senão ele não falava. E ele fala isso por amor. Ele fala isso por amor. Ele quer que realmente as pessoas sigam o ouvido do bom pastor, que é ele. Ele quer que eu e você sejamos realmente ovelhas e não bodes. Ele quer que realmente aquela palavra que foi no nosso coração germine como trigo e não como joio. Ele quer que realmente a generosidade do nosso coração nos faça chegar ao seio de Abraão, em vez de irmos, né, lamber feridas no Hades, de tortura. Ele fala tantas coisas figurativas, mas é sempre sobre o mesmo assunto. Sobre a terra, sobre as coisas aqui da terra, ele fala, caminhe assim. Sobre as coisas que a gente não vê, que a gente realmente não entende e precisa ter fé, tem que ter fé no que ele disse. Ele está falando a verdade. Você não acredita, você está caminhando como um tolo nessa existência. Mas se você acredita, você tem que acolher o estrangeiro. Você precisa vestir quem precisa de roupa. Não é um mandamento. O mandamento é amar a Deus. Amar a Deus e amar ao próximo. Ora, ele continua dizendo, obviamente, o rei responderá, digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus pequeninos, a mim o fizeram. E então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim e vão para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Olha que forte, ele concluindo esse texto, dizendo que quem que agrada a Deus e o que você está fazendo, ele fala, faça por mim, faça por Jesus. É o Jesus vivendo no próximo. Ele falou, se você fizer para o próximo, você está fazendo para mim. Então, o que vocês fizerem, alguns desses pequeninos, vocês fizeram a mim. Será que é possível a gente ter essa fé de que Jesus, tá, está refletido no seu irmão? E que você falar que você ama Jesus sem você amar o seu irmão, não adianta. Não adianta. Porque vai chegar um dia, tá? Mais uma vez, não é para pôr medo, é para te esclarecer a verdade. Para você enxergar que você vai chegar diante de Deus e Deus vai falar exatamente isso. Você fez, você atendeu esse pequenino, você tratou bem, você amou. Não, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, nesse caso aqui, não só bode, como você também está sendo comparado a um anjo do diabo. Anjo do engano, talvez. Você passou essa vida toda aqui se enganando, olhando para o espelho e não se enxergando. Por quê? Porque era simples. É só você amar o imigrante, amar o próximo. E os discípulos de Jesus também entenderam isso. Então, nós tivemos o Velho Testamento e
profetas e livros e tudo sendo escrito sobre imigrantes e sobre como tratar o estrangeiro. Jesus veio e falou: é assim mesmo, eu estou confirmando que esta é a verdade, é assim que Deus é, essa que é a causa de Deus, se você quer ter a mesma, se você é, na verdade, do reino, se isso aí germinou no seu coração, então, né? E os seguidores de Jesus, os discípulos, né, os apóstolos depois, né, nos Atos, e essa aqui está na primeira carta aos Coríntios, que relata exatamente o quê? Que eles aprenderam isso. Eles aprenderam e estavam praticando e estavam ensinando. Nesse texto em Coríntios, Paulo diz o seguinte: pois em um só corpo fomos todos batizados, por um único Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito de que Jesus explicou as Escrituras e falou: é verdade. Tá? E isso fez o quê? Queimou no coração. E eles continuaram com esse coração queimando, dizendo: é verdade, é verdade. Quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, qualquer pessoa de qualquer país, a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Não tem diferença, não tem diferenciação. Não é para ter. É para você amar, é para você cuidar daquela pessoa que vive com você, do residente permanente, como foi dito lá no Velho Testamento, como residente da terra. Não tem diferença. Por que tem diferença? Por que uma linha imaginária entre dois países isso diz alguma coisa sobre o seu comportamento com relação ao que Deus quer que você faça? O que a diferença talvez de uma língua, a diferença de uma cultura, a diferença de uma cor de pele, o que isso tem a ver com como você vai tratar essa pessoa? Eu questiono por quê? Porque eu vejo que essa pregação que deveria estar espalhando para o mundo inteiro, deveria estar chegando aos corações, as pessoas deveriam estar incendiadas por ela, não está. Não está. Não está. E a gente vê exemplos, né, em muitos lugares. Eu coloquei aqui, por exemplo, alguns dados sobre as maiores imigrações, tá, dos Estados Unidos e do Brasil. Para mostrar o quê? Que nós estamos o tempo todo recebendo vizinhos e pessoas de outros países, de outras culturas, de outras etnias, convivendo conosco. Tá? Foi até interessante, porque aqui nos Estados Unidos eu recebi exatamente nessa sequência, né, de quais foram os maiores imigrantes. Começou com os ingleses e a chegada dos peregrinos, né, por perseguição religiosa. Depois os africanos, né, que não vieram aqui voluntariamente, mas foram trazidos. E foi um grande fluxo migratório. Muita gente da África veio para os Estados Unidos. Vieram os irlandeses depois, vieram os italianos, né, nessa sequência, e depois os mexicanos. Eu achei interessante que quando eu fui no Brasil para ver a mesma escala, eu tive que procurar umas 2 ou 3 vezes, porque africano, inclusive, nem aparecia. Fluxo migratório: português, italiano, espanhol, japonês e alemão. Eu falei: tem certeza que não veio escravos da África para o Brasil? Talvez só pelo fato de eles não terem vindo voluntariamente, né, tira eles como imigrantes. Eles não são imigrantes. Quer dizer, é tão ruim o negócio que até nisso eles não são classificados como imigrantes, devem ser classificados o quê? Como escravo mesmo. Né? Então eles não têm nem status de que eles foram imigrantes. E o maltrato que foi feito, né, e até hoje muitos deles recebem esse maltrato, é por falta de Jesus no coração. É simples assim. O Brasil teve recentemente também alguns influxos, né, de imigrantes da Venezuela, de outros países ali da América Latina. E, né, o que a gente aprende de Jesus sobre imigrante?
integre. Você integra o imigrante. O seu coração é um coração que ama, independente de cor, raça, etnia, origem, fronteira imaginária criada por homens. Isso não tem nada a ver com Deus. E Deus falou: ame o próximo. E se o seu próximo veio da África, ele continua sendo seu próximo. Se o seu próximo é amarelo, ele continua sendo seu próximo. Então, irmãos, eu vejo que é preciso que o Evangelho de Jesus continue a ser pregado para que os corações se inflamem da verdade. E a verdade é: ame, ame, ame. E aquele que não faz isso vai sofrer as consequências no dia do juízo. Não é uma questão de, como eu falei, de medo, é uma questão de saber a verdade, acreditar em Jesus, e ele falou isso, e eu estou simplesmente dando a mensagem. A mensagem é essa: você é bode ou você é ovelha? Se você não trata o imigrante bem, se você não trata a causa do imigrante como filho de Deus, como jesuizinhos, como diz o Fábio, né, lá na França. Se você não trata ele como um jesuizinho, você é bode, você é joio. Então a gente tem que ter essa reflexão e essa consciência. A nossa causa é a causa do Evangelho. Mas é interessante como a causa do Evangelho não é abstrata. A causa do Evangelho é a causa do imigrante. A causa do Evangelho é a causa do oprimido. É a causa de Deus. É ali que se faz, na verdade, a revelação de quem é do reino e quem não é do reino. É simples. E eu acho que esse negócio de imigração, só para fechar, a gente tem isso também, né? Por sermos imigrantes. Por sermos imigrantes. Eu queria reconhecer aqui a todos os imigrantes que deixaram seus países, que deixaram a sua família, né? De que isso não é pecado, isso não é contra o Espírito Santo. Tá? Então, eu fui aqui nas Escrituras para dizer o que foi dito ali em Gênesis a Abraão, que o Deus diz o seguinte, né, isso é Deus colocando no coração de Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E eu tenho certeza que isso mostra o quê? Esse anseio no coração. Esse anseio no coração de que você saiu do Brasil. Você se afastou dos seus parentes. Você se afastou dos seus pais, da sua família. E você veio para uma terra. Né? Essa terra foi, de certa forma, revelada também para você, porque batia com o seu coração. Algumas pessoas foram para Portugal, outras pessoas foram para a Espanha. Algumas pessoas não foram. Porque não é esse o ponto. Tá? E aonde quer que você vá, se houver o verdadeiro Espírito de Jesus e de Cristo habitando no coração das pessoas, ali você será bem recebido. Eu tenho certeza que isso é a mensagem que Jesus trouxe de inclusão do imigrante. Faz parte da causa de quem participa do reino de Deus. E as consequências, como eu falei, é a questão da revelação da verdade, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Você foi apoiador das causas de Deus ou não? E lembrem-se, eu também já falei isso uma vez, ficar em cima do muro também não serve. Você é morno. Morno, Deus também não gosta. Tem que ser o quente ou o frio. Ou você vai e faz, ou você, por ficar em cima do muro, na verdade, você não fez. Certo?
Então, irmãos, eu gostaria de deixar essa mensagem, espero que tenha abençoado o coração de vocês. Espero realmente que vocês, que a gente possa estar caminhando juntos como imigrantes nessa terra, espalhando o Evangelho, né? E sendo nós mesmos aqueles que abençoam também os imigrantes, porque nós também somos imigrantes. Tá? Que a gente não seja bode, que a gente não seja bode. É essa a minha oração. Que Deus abençoe.